Olá pessoal, vamos dar início ao curso de SQL Tuning, tá ok? Eu quero que vocês abram o script número 1 da pasta início, tá certo? Que chama-se Analisando o Plano de Execução. Então vamos analisar o que é o plano de execução, tá ok? Então antes de efetuar um select em uma base de dados, o otimizador ele traça um plano de execução. Então, todo select que você dá numa base de dados passa por um otimizador. E esse otimizador, pessoal, traça um plano. Um plano que seria de que modo ele avalia que dados recolher, onde e como obter esses valores. Tá? O plano de execução ele é influenciado por múltiplos fatores e varia ao longo do tempo. Isto é, varia de estado presente da base de dados. Eu tenho na empresa onde eu trabalho, né, eu tenho um banco standby e a mesma query executada num banco em produção, num banco em standby, vai ter planos diferentes, porque tudo depende da situação, do estado e do momento que o banco esteja. Então, às vezes, queries executadas da mesma maneira em bancos diferentes, com as mesmas tabelas, os mesmos dados, vocês podem ter plano de execução diferente. Tá, ok? Tudo depende muito do ambiente, pessoal. Os principais fatores que definem um plano de execução são a dimensão de tabelas, tá, ok? A diversidade de dados na tabela e a existência ou não de índices. Mas como é que o otimizador obtém rapidamente essa informação? O Oracle, pessoal, produz estatísticas no banco de dados, tá, ok? Vocês vão ver nas videoaulas mais para frente que eu explico a diferença de como eram essas buscas a nível de regra e a nível de CBO agora, tá, ok? Hoje é tudo a nível de CBO, custo, tá certo? Mas vocês vão entender isso mais para frente. Agora eu produzo estatísticas nas bases de dados. As estatísticas registram os principais fatores que definem um plano de execução. Deste modo, o otimizador, em vez de percorrer todos os dados afetados por um select, sobe a partida somente do que ele vai encontrar. No entanto, para que a estatística produza bons resultados nas queries, é fundamental que estejam atualizadas. Por exemplo, se a estatística diz que uma tabela tem 10 registros, mas, no entanto, carregamos 1 milhão de novos registros nela, a estatística pode dar valores errados e induzirá o otimizador por um caminho que não é ótimo. Tá, ok? Da minha videoaula número 3 eu mostro isso daqui. Tá certo? Então, pessoal, por exemplo, se eu tenho uma tabela no meu banco que tem 10 registros, eu vou lá dar um select nela. Após isso, eu não atualizo estatísticas dessa tabela e de todos os objetos que envolvem esse select. Vou lá e insiro 1 milhão de registros. Executo a query novamente. Para o Oracle, ele não vai determinar que essa tabela tem 1 milhão de registros, que ainda ele tenha 10 registros somente. Tá, ok? As estatísticas, pessoal, vocês podem verificar elas no esquema HR mesmo, que é a tabela que eu estou usando aqui. Vamos pegar a tabela Employers. Aqui, ó, há uma aba chamada Estatística. E isso daqui vai influenciar no teu plano de execução. Tá, ok? Na minha videoaula número 3, eu mostro para vocês o prejuízo que vocês têm com estatística desatualizada. Na sua empresa, você vai ter que montar um plano, né, de quando as estatísticas vão ser atualizadas. Não vai poder ser toda hora, porque isso faz com que o banco perca performance. Tá, ok? Na minha empresa onde eu trabalho, por exemplo, a gente atualiza a estatística todo sábado da meia-noite às 6. E trabalha a semana inteira com as estatísticas carregadas. Tá certo? Então vamos continuar. Vamos agora mostrar como é esse plano de execução. Como eu faço para executar? Ao longo do treinamento, nós vamos executar vários planos de execução e vocês vão estar craque já para fazer isso. Para você ver um plano de execução de uma consulta, você tem que digitar o comando explan plan form, o select que você queira fazer e dar um select asterisco from table no pacote dbms xplan.display. Vamos ver o resultado disso? Selecionar, vamos executar aqui, ó, com o script. Olha o plano de execução aí, pessoal. O que esse plano de execução ele mostrou?
ele mostrou que o meu tempo é 1 segundo. Eu tive um processo de 4 de custo, 8.800 bytes trafegado em rede. Essa query me proporcionou. E precisou de montar 100 linhas para me mostrar o registro. Para performance, pessoal, você tem que estar atento sempre com o custo e com o tempo. Tá ok? Tudo que você fizer que for preciso diminuir o custo e o tempo, você está ganhando performance no seu banco. Tá certo? Então, vamos analisar aqui agora mais coisas do detalhe desse plano de execução. O que ele mostrou aqui? As tabelas envolvidas. Então, minha tabela Employers e Departments, né, que é o meu select, eu estou dando um select asterístico. Na minha tabela Employers, que é empregados, Inner Join com minha tabela Departments, fazendo um join simples, então, empregados com departamentos. Tá ok? Nessa coluna que ele mostra os objetos e falando que passou por um índice primary key. Então, está dando um nested looping, que é um join. Está dando um table access full, acessando todos, passando por todos os ponteiros da minha tabela Employers. Tables access how ID by index how ID, que é o melhor acesso a dados, é esse que usa how ID. Então ele acessou por um índice, juntando os how IDs da tabela. How ID é aquele código que tem em cada linha, ok? E depois ele utilizou um índice primary key da tabela departamento para unir essas informações, tá certo? Sempre cuidado com se a tabela for muito grande, esse table access full, que é ele passou por todas as linhas da tabela, tá ok? Então vamos ver o caso aqui do que são essas junções aqui. Métodos de acesso: full table scan, tá ok? Realiza a leitura direta na tabela para determinar os registros. Quer dizer, se você vê um full table scan, quer dizer que ele passou por todos os registros daquela tabela que está na frente dele, tá ok? Tables as How ID, realiza o acesso à tabela pelo How ID, é a maneira mais rápida de acessar registro. Quando você vê que ele acessou o registro por How ID, opa, minha tabela está acessando legal, meu plano de execução está legal. How ID, para quem não sabe, se você der colocar em qualquer tabela que você vai dar um select, colocar uma coluna chamada How ID, vai te mostrar uma sequência numérica. E é um How ID da linha, né? Toda tabela possui um How ID que identifica essa linha. Toda linha de uma tabela possui um How ID. Aí tem outros métodos. Index scan realiza os acessos a dados através de um índice. Ótimo, a maioria é o B-tree, tá ok? Unique scan é usado quando a tabela possui a chave única ou primária, retorna How IDs, tá ok? Range scan é usado para obter um determinado intervalo de dados, quando possui where lá, que você vai trazer um determinado. Você vê que no meu select acima eu trouxe todos, né? Então, quando você vê range scan, quer dizer que ele está fazendo um intervalo de dados, ok? Full scan é usado quando a query usa pelo menos uma coluna de índice. Também é usado quando a consulta não possui predicado e se deseja evitar operações de sorte. Evitar operação de sorte, ordenação, order by, cuidado com isso. Vou mostrar técnicas para vocês aí. Tem mais uns aí que raramente aparece, que é o Fast Full Scan, tá ok? É um scan alternativo para quando o índice possui todas as colunas necessárias da query, tá ok? Para ler todos os dados do índice, o mais rápido que é um índice scan. Posso habilitar multibloco I/O para a limitação. Por exemplo, se você vai dar um select numa tabela e os seus campos do select todos estão dentro do índice, então ele usa um Fast Full Scan, tá ok? Com o passar do treinamento, vocês vão se habituar mais o que é cada método desse. Index Join é um hash join com alguns índices de tabela, tá ok? Quando a tabela faz uma junção com um índice para se usa-se um índice, né? Temos um bitmap, utiliza um bitmap como chave para cada valor distinto da coluna. Isso daqui é quando você utiliza bancos, vocês vão encontrar esse método de ordenação muito quando vocês utilizam bancos de Data House, tá ok? É uma coluna que é de baixa cardinalidade, não se repete muito, e se o número de valor distinto for menor ou igual a zero,
for menor ou igual a 1% do total de registros. Mas vocês vão ver essa situação aqui mais para banco OLAP, ok? Tipos de joins. É uma operação que permite combinar o resultado de duas ou mais tabelas baseando nos valores de uma coluna comum. Quer dizer, aqui é um outro tipo de junção, só que nós estamos falando de tipos de join. Nested looping. Quando vocês verem nested looping, quer dizer que o otimizador escolhe uma tabela ser a outer join, quer dizer, driving table, a tabela principal do join. Então, nested looping, ele acha uma tabela principal do join e outra para ser a inner table, que é ou outras, né? Então, nested looping, ele, quando você vê isso, ele fala, olha, achei uma tabela principal, que é a minha base do join, e procurei outras. No meu plano de execução, ó, se vocês executarem, vocês vão ver que ele vai fazer isso. Olha só. Ó, nested looping, ele achou a tabela employers, né, que é a estrutura básica. Aí tem sort merge, os registros de cada tabela são ordenados pelas colunas do join conditional. Quando você vê sort merge, quer dizer o quê? Que o registro de cada tabela estão sendo ordenadas por colunas do join, da condição do join. Ok? Hash join, o Oracle escolhe a tabela menor para construir a tabela hash, que seria a tabela principal. É a maior para verificar a tabela hash, geralmente. O hash join é mais rápido do que o sort merge. Quer dizer, quando vocês verem hash join, significa que o Oracle escolheu uma tabela menor para construir a tabela hash. É ao invés da outra situação acima, que escolhe uma tabela, né, para ser a base, só que agora ele escolheu uma menor. Ok? Start join. É difícil achar esse método aqui, mas eu coloquei ele aqui. O join realiza entre uma tabela fato e algumas dimensões. Tabela lookup com informações dos atributos de tabela fato. Geralmente é usado o esquema que tem tabelas grandes e dimensões bem pequenas. Cada tabela lookup possui um join com a tabela fato. Mas as tabelas lookups não têm join entre si. Os joins são geralmente as seguintes etapas: produto cartesiano e join com tabela usando o índice concatenado. Pessoal, star join significa o que? Você está unindo duas tabelas, os dados de duas tabelas, e não está especificando nenhum join entre eles. Ok? Seria, por exemplo, um produto cartesiano, dados cruzando com uma tabela com as outras, e você está fazendo um join aí. Geralmente esse star join eu já vi aparecer em operações de union, quando você está unindo dois selects, eles não têm nenhum join entre si e você está unindo eles. Tá, ok? E tem um outro método aqui chamado Star Transformation. Transformação de uma consulta realiza entre uma tabela fato, né, uma tabela a principal que o otimizador escolheu, em algumas dimensões, realizada apenas se houver redução no custo. Não há necessidade de criar índices concatenados para atender a combinação de tabelas referenciadas, pois combina índice bitmap e tabela fato. Quer dizer, Star Transformation, pessoal, é um método de join, é difícil aparecer, eu nunca vi aparecer Star Transformation, mas ele fala que se você executar um plano de execução e depois executar ele de novo e houver uma redução do custo, ele vai utilizar esse Star Transformation na hora de informar qual é o tipo de join, né, que está sendo executado, que teve uma redução de custo. Tá, ok? Aqui fica meio vago ainda, né, alguns exemplos desses métodos de acessos e desses método de acesso e tipos de join, mas ao decorrer do curso nós vamos fazer vários joins, tá, ok? Vários planos de execução, e vocês vão começar a analisar. E eu vou falar para vocês o foco, ó. Atenção para esse método, atenção para esse tipo de join, tenta evitar isso, evitar aquilo, evitar isso. Tá, ok? Então, pessoal, tá aí uma introdução do que seria analisar esse plano de execução. Nós vamos ver aí planos de execuções gigantes no decorrer do curso, tá, ok? Vamos ver as melhorias que vai ter no campo time e no campo custo, tá certo? E tem um link aqui onde explica muitos mais outros, né, tipos de planos de execução, outros métodos de acesso e de joins, tá, ok? Então, finalizando aí o capítulo 1 da pasta início, tá, ok? Abraços e bons estudos.